Bom dia, amigos. Maurício Menezes. Uma história do futebol. Todos nós, eu estou com 77 anos, né? Meus amigos da minha faixa etária, um pouco menos, um pouco mais, tem muitas histórias, né? Mas uma foto que eu recebi essa semana de um amigo me fez lembrar de uma história maravilhosa e que eu vou contar aqui agora, né? E a foto que eu recebi foi essa aqui, ó. Essa foto é do Mané Garrincha em 1965, no estádio do Municipal, na ilha de Paquetá. Garrincha foi lá visitar em 1965, foi 3 anos após a conquista do título de 62, né? Nessa época, mais ou menos nessa época, em 65, eu estava com 19 anos. E eu tinha, diríamos assim, tinha acabado de passar para engenharia, né? Tinha acabado de passar para engenharia nesse ano. E o Garrincha morava com a Elza Soares na rua Bueno de Paiva, ali no Meia, em 65. Foi uma fase que ele estava muito depressivo. Ele morava com a Elza Soares numa rua Bueno de Paiva, eu morava na Coronel Cota. E ele saía da Bueno de Paiva toda tarde, descia Leite Ribeiro, entrava na Coronel Cota, ia na direção da Rua Adriano, onde tinha lá na Rua Adriano o campo do Estrela do Norte, bem em frente àquele bar na esquina de Rua Adriano com Galdino Pimentel, Rua Adriano com Gustavo Gama. Aquele bar existe lá até hoje. E ali o Garrincha se embebedava até cair. E ele passava, quando ele ia para o bar, ele passava na minha calçada especificamente, na Coronel Cota 83, e na volta ele voltava trôpego pela minha calçada. Inclusive, quando eu levei um contrato, né, para meu pai assinar aquele contrato que o Fluminense quis fazer quando eu era juvenil, o meu pai falava: você vê o Garrincha passar bêbado toda tarde aí, você quer seguir a carreira de futebol? É uma coisa ou a outra. Aí eu falei: não, eu quero seguir então a minha engenharia, e por ali eu fiquei, foi a melhor coisa que eu fiz. Mas essa foto me instigou porque nos remonta aos nossos passados, né? Ali, ao lado do campo do Estrela do Norte, antes tinha o campo do Mirim, do outro lado do rio. Tinha ali a favela do Mirim, naquele final da Rua do Rio, que vem lá do Mackenzie até ali. Intendente Cunha Menezes, o nome daquela rua. E ali a gente, quando garoto, via todo domingo à tarde o jogo do time do Curupaiti. Curupaiti era um time que tinha o uniforme do Flamengo. Era maravilhosa toda tarde e domingo assistir os jogos do Curupaiti. E tinha uns jogos que tinha de briga, era uma barbaridade. E teve um jogo que a garotada estava toda assim na beira do campo, e logo ao lado tem o rio, que ainda tem lá até hoje. E teve um jogo lá que o juiz marcou um pênalti. E aí o time adversário partiu para cima do juiz. E o juiz estava do lado oposto ao que nós estávamos. E quando o pessoal partiu para cima dele, ele tirou o revólver e apontou para o pessoal que foi na direção dele. Só que estava na nossa direção, lá atrás. Eu sei que a garotada pulou para dentro do rio, foi uma confusão. Então a gente tem mil histórias, né? E aqui, quando eu vi essa foto, eu me lembrei de uma história fantástica, né? Aqui, nessa foto, aqui eu fiz uma coletânea de fotos ali de Paquetá, de 2 clubes dos 3 que tem lá. O Municipal, que tem o famoso estádio, e o Barreirinha, né? Então eu fiz aqui, e para vocês terem uma ideia, né, como era legal, né? O time do Barreirinha tinha um uniforme igual ao do Flamengo. E o time do Municipal, aqui está a entrada da sede do Barreirinha, né? E o time do Municipal, que é de 1918, ele teve várias conquistas do Departamento Autônomo a partir de 65.
Departamento Autônomo era a Série B, né, da Guanabara, né? Várias conquistas. O Barreirinha também teve uma conquista. Isso aqui era o escudo do Municipal, desde 1918, existe esse clube lá. E aqui essa foto ela é muito emblemática porque ela mostra a saída da entrada do clube municipal, onde tem o campo, né? Eu vou dizer por que ela é emblemática, né? E aqui está a arquibancada do estádio do Municipal. E aqui tem uma foto melhor ainda, que mostra a arquibancada lá. Então, o que é fantástico? Eu jogava nessa época no Crifa, eu tinha 16 anos, em 1962. Nessa época, 3 anos antes da saída do Garrincha. Eu jogava no Crifa, eu jogava de lateral esquerdo, futebol de campo, e o Crifa era um time que era montado à base do pessoal que jogava... Nessa época nem tanto, em 62 só tinha lá o Edilberto que jogava futebol salão no Magnatas, e talvez o Celso, que jogava futebol salão no Atlas e no Mackenzie, que era o centroavante. Mas logo depois o Crifa, que jogava todo sábado à tarde ali onde era um quartel ali no Lins, agora é um empreendimento imobiliário. O Crifa jogava todo sábado à tarde dentro do quartel que era Crifa, era referente aos inválidos das Forças Armadas. Ali estavam os inválidos da Segunda Guerra Mundial, o quartel do Exército. E então nós jogávamos todo sábado à tarde ali, recebíamos, né, times visitantes, e o Crifa era um time aguerrido, um time muito bom. Nós ganhávamos de vencedores do Departamento Autônomo, como foi o caso do Manufatura, ganhamos de 1-0 lá dentro. Time muito bom. E tinha sempre os soldados do Exército lá que tomavam conta daquele complexo, né? Os soldados ficavam lá em volta do campo, tomando conta da segurança também, fardados, né? Tudo mais. Então, um episódio legal é que eu tinha 16 anos, era lateral esquerdo. Nessa época eu era juvenil do Atlas, né? Futebol de salão. Depois eu fui ser juvenil do Mackenzie, depois eu voltei para jogar no Atlas, no time principal. Então, nessa época, 62, eu era juvenil do Atlas. E teve um jogo fora, no estádio do Municipal, nesse estádio, que era contra o Combinado Municipal Barreirinha, que eram os 2 melhores times lá de Paquetá. O terceiro time é um time de menor expressão. Então, esse jogo foi lá num sábado à tarde, né? E fomos nós lá para Paquetá para esse jogo. O time do Crifa, nessa época, tinha uma zaga, que era Ari Carola e Fernandão. Fernandão era um negão forte pra caramba. O contrato dele estava preso no Peru, que não tinham cumprido o contrato dele. Ele abandonou o time lá do Peru e voltou para o Brasil. Um quarto zagueiro canhoto maravilhoso. Inclusive trabalhava na SEDAI, até encontrei com ele várias vezes em operações da SEDAI na rua. E o Fernandão era um negão comprido pra caramba, magrinho, mas porra, não perdia uma bola, né? Era o Fernandão, que tinha jogado no Madureira e tudo mais. Então, o time do Crifa era um time muito bom. E o ponto esquerdo era o Edilberto. O Edilberto era o maior quizumbeiro que tinha. O Edilberto era irmão jogava no Magnata, né? Era um grande jogador do Magnata. E no mesmo time jogava o Raimundinho. Raimundinho foi um dos melhores craques do futebol de salão. Raimundinho está aí até hoje, é nosso amigo. E o Raimundinho era irmão do Chiquinho, do Francisco Torres, que foi chefe de departamento na Telés, na área de planejamento. Muitos amigos conheceram o Chiquinho, era um botafoguense doente, né? E o Raimundinho jogava no mesmo time do Edilberto, né? E no futebol salão. Eu sei que começou o jogo com, 2 minutos de jogo. O Edilberto deu uma sola com aquela trava. Aquela trava de antigamente era aquela chuteira que tinha trava de couro com pregos. Os pregos é que pregavam o corinho nas travas. O Edilberto entrou com a trava no joelho do lateral direito do Municipal, do Combinado, né?
e simplesmente o juiz marcou a falta e o jogo acabou ali. Acabou ali, foi uma briga generalizada. O pessoal que estava naquela arquibancada que vocês viram ali, o pessoal veio para dentro do campo e o Fernandão e o Auricarola falaram para mim assim: Maurício, vem atrás da gente. E eles correram para fugir do estádio, entendeu? Fugir do estádio. Tira a camisa, tira não sei o que lá, tira a chuteira. Aí nós fomos correndo pelaquela rua de Paquetá, só ficamos de sunga e fomos para uma praia. Lá ao fundo, não sei se era na Pedra da Moreninha, não lembro bem. E eles tinham uns amigos lá num bar e eles falaram: só vamos voltar amanhã. Se a gente for para as barcas, a gente vai apanhar muito. E assim fizemos. Ficamos em Paquetá, pernoitamos lá no bar, eles tomando cerveja, eu tomava a minha Coca-Cola, dormíamos lá num banco. E no dia seguinte ele pegou o dinheiro emprestado lá com o pessoal e nós fomos embora, viemos embora para o Rio. Eu cheguei em casa, minha família estava em polvorosa, meu pai já tinha ido na delegacia. E eu vim saber no sábado seguinte, quando eu voltei para o CRIFA, que quem tentou voltar no sábado apanhou muito. Quem foi para as barcas apanhou muito. Não foi o nosso caso. Enfim, e o mais interessante é que no sábado seguinte, eu vim tomar conhecimento lá no CRIFA que uns 2 anos antes, em 1960, esse combinado municipal e Barreirinha foi jogar lá no campo do CRIFA, no Lins. E saiu uma briga generalizada, não sei se foi liderada pelo Edilberto, e saiu uma briga generalizada, inclusive os soldados bateram no pessoal lá de Paquetá, do Barreirinho do Municipal. Então, meio que eu, ignorante, fui para esse jogo sem saber daquele episódio e que estava meio encomendada aquela volta que eles dariam, né, na pancada, né? Engraçado é que nesse jogo, uns 2 jogadores muito importantes do CRIFA não foram, faltaram. E a gente falou, vai ser difícil, porque os 2 craques do time não foram, coisa e tal. E deve ter sido porque sabiam o que ia acontecer, né? Então, essa história eu conto sempre, porque dá a ideia do que era o futebol antigamente, né? Era uma coisa fantástica. Eu estava conversando... Quando eu contei essa história para o Raimundinho falou assim, meu Deus, o Edilberto era muito quizumbeiro. O que o Edilberto fazia no futebol de salão lá do Magnatas era uma coisa incrível, ele era muito expulso de campo. Então, isso em 62. Quando foi em 65, que é essa foto que o Garrincha foi lá no Municipal, que eu já tinha 19 anos, o time do CRIFA era muito melhor. Nessa época, o time do CRIFA tinha o Serginho do Vila Isabel, maior monstro, Pelé do futebol de salão, que num jogo contra o Teresópolis, que tinha ganho do Flamengo, tinha ganho do Fluminense, tinha empatado com o Vasco, numa pré-temporada, o CRIFA meteu 5-0 no Teresópolis com 5 gols do Serginho. Tinha o Hugo, centroavante, que era do Grajaú, tinha o Bocão, tinha o Boquinha, né? Tinha o Edilberto, tinha o Enivaldo, tinha o Reginaldo no gol, que tinha sido goleiro do São Cristóvão. O time do CRIFA era excelente, entendeu? E, assim, conversando com o Raimundinho, contando essa história, o Raimundinho falou, eu imagino o que o Edilberto não fez no futebol salão, no futebol de campo lá do CRIFA. Então, quando eu vi essa foto, eu me lembrei muito, é tão bom recordar, recordações, são lembranças sadias, né? São aquelas, não chega a ser saudade, porque saudade machuca muito. São belas recordações da minha vida, da minha infância, e que hoje, infelizmente, a garotada não tem mais isso, né? É isso aí. Na história do futebol, mal. O Garrincha foi o meu maior ídolo no futebol. E foi a minha maior tristeza, porque eu via ele passar na minha calçada para ir para o campo do Estrela do Norte. Ele jogava pelada com a gente nas tardes e depois entrava no bar para beber. Naquele período ele tinha saído do Corinthians, tinha acabado de sair do Flamengo, ou ia voltar para o Flamengo. Ele estava num período horroroso da vida dele, da bebida, e que em nenhum livro que fala sobre o Garrincha fala nesse período que ele morou na Bueno de Paiva com a Elza Soares. Foi durante uns 3 anos. Eu via os 2 tocando violão naquela varanda da casa deles. Até fiz uma reportagem
sobre a casa deles ali na rua Bando de Paiva. É isso aí. Futebol é muito bom.